Oi gente, sejam bem-vindos ao Aprova SERP. Meu nome é Claudete, eu sou professora de Redação e Língua Portuguesa e hoje a gente vai começar com a nossa primeira aula de redação, ok? Eu vou começar falando sobre a redação do Enem, tá? Que é uma redação diferente dos outros modelos de redação, por exemplo, da FUVEST, dos vestibulares de redes particulares. A redação do Enem, ela tem peculiaridades, ela tem características, por isso a gente tem que ficar de olho em alguns detalhes. Vamos começar pelo tema? O tema é o seguinte, a gente tem que prestar atenção em cada palavra que o compõe. Muito importante, muito cuidado com essas palavras. Se a gente pensar em 2015, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher. Legal, né? Mas a gente tem que ficar atento que a palavra persistência, ela é tão importante quanto as palavras violência contra a mulher, tá? Então, cada palavrinha dessa é muito importante. O que eu sugiro de cara? Pegou a redação, pegou o tema, circule cada palavra. Se você puder já pensar em alguns sinônimos que serão utilizados durante a redação, o desenvolvimento, mas principalmente na introdução, é bacana. Então, por exemplo, a persistência. Qual palavra que eu posso pensar para substituir num momento a palavra persistência? Continuidade, constância, né? Então, é por aí. Feito isso, pegou, circulou as palavras, a gente vai já começar, a gente vai passar para o texto motivador. Outro grande erro, né, principalmente dos novatos, calouros, que não estão muito acostumados com a prova do Enem, é pular os textos motivadores para ganhar tempo fazendo a redação. É um grande engano que se comete. Por quê? Porque ali no texto motivador estão todas as dicas que vocês precisam para a produção do seu texto. Inclusive, tem teses, né? Tem informações que vão ser relevantes, que você vai precisar, de repente, utilizar na sua redação. Tá? Informações importantíssimas. Então, sugestão. Começou a ler, vai grifando, destaque aquelas informações que vocês acham, isso eu posso utilizar na minha produção, um dado estatístico que geralmente a gente não decora, né? Bacana, e principalmente aquilo que é sugerido como discussão no seu texto, tá? Ali você vai encontrar grandes ideias, grandes questionamentos que você pode jogar aí na sua produção, ok? Então, muita atenção com o texto motivador. Gráficos que aparecem, né, devem ser lidos. Então, aparece um dado, como que eu analiso esse dado? Bom, qual informação que esse dado está me trazendo que eu posso utilizar como ponto de discussão em minha redação? Aparece uma charge, um cartoon, que você acha que é só olhar e dar aquela risadinha. Não, qual que é o questionamento crítico que tem por trás daquele cartoon, daquela charge, tá? Que eu poderia usar também como outro ponto de discussão, ok? Então, nós falamos sobre o tema, sobre a importância do texto motivador, e a gente vai falar sobre o cartão de visita, o ponto de partida, que é a sua introdução. Vamos lá? Bom, a introdução, vou reforçar aqui, é a sua cara. Você está colocando para o corretor lá a sua cara. O que você propõe a escrever para ele? O corretor, gente, ele tem muito pouco tempo para corrigir a redação. Então, que introdução você deve oferecer para ele? Uma introdução clara, consistente, né? E que fique bem claro, né? Que fique bem... depois vai ter que mexer. Você vai ter que colocar também, né? Qual é a sua ideia, qual é a sua tese em relação ao que vai ser discutido, que está proposto ali. Então, um conselho que eu gosto de dar aos meus alunos, né, não é regra, não é algo que tem que ser seguido fielmente, mas eu gosto da organização, do período, do parágrafo, eu gosto da organização do parágrafo de introdução com 3 períodos. Como assim 3 períodos? E por quê? Então vamos lá, 3 períodos é aquela frase
que termina num ponto. Período porque a frase vai ter um ou mais verbos, entendeu? Então, quando você organiza o seu parágrafo em 3 períodos, você vai estar organizando aquilo que você precisa para o corretor. Você está facilitando a leitura para o corretor e é claro que ele vai te agradecer com uma nota legal. Então tá, como seriam esses 3 períodos? Tá? Um período em que você vai apresentar um repertório sociocultural, que eu vou explicar daqui a pouquinho. É uma dica, tem várias formas de começar, mas vamos lá, você vai utilizar um repertório sociocultural. Um outro período em que você vai esclarecer a sua tese, seu ponto de vista sobre aquele assunto. E um outro período em que você vai deixar bem claro o que você tem um posicionamento e o que você acha importante discutir sobre esse assunto, tá? Então, é basicamente assim. Eu vou pedir um minutinho, tá? Vocês vão dar uma pausa aí, que eu vou apresentar para vocês um modelo de introdução e aí eu vou voltar em algumas coisas que foram faladas aqui, ok? Bom, eu tenho aqui 2 modelos de parágrafos introdutórios. Eu vou voltar a falar. Isso não é engessado, algo engessado. Eu tenho que fazer só desse jeito. Não. Tem várias formas de fazer a introdução, tá? Tem várias formas de você organizar. Eu trouxe aqui 2 modelos que eu acho fácil, que eu acho tranquilo e que vocês vão conseguir entender e conseguir fazer, né, produzir de acordo com essa logística que o Enem exige, ok? Então vamos lá. Eu falei com vocês sobre a utilização de 3 períodos. 3 períodos, 4, ok. Mas eu consigo fazer com 2, a minha redação sai legal, a minha introdução fica bem clara. Ótimo, se você já dá conta, bacana. Mas eu acho que para quem está começando, é muito comum o aluno, ele quer jogar de uma vez, ele pega o texto e ele já quer jogar as ideias, quer jogar um monte de coisa ali e sai de forma desorganizada e às vezes com uma pontuação, e o corretor vai cansar, vai fazer aquela leitura que não vai ficar fluente, as ideias aglomeradas e ele não vai entender nada. Então, é sempre, quando você for começar, antes de pegar a introdução, de pegar na caneta, você tem que pensar o seguinte: bom, vamos pensar num tema aqui, a questão da educação no Brasil, tá? Vamos supor então que o Enem esse ano traga como discussão formas, né, de melhorar a educação no Brasil. Poderia ver com caminhos, né, ou a problemática, a questão que envolve o sistema educacional brasileiro. Tá? O ano passado aconteceu algo inusitado, né? Pela primeira vez no tema da redação do Enem não apareceu a palavra Brasil ou a expressão sociedade brasileira, né? E aí, o que aconteceu? Os alunos ficaram perdidos. E aí, falo do Brasil, não falo, né? E alguns colocaram, percebeu-se, né, que alguns alunos colocaram essa palavra Brasil ou sociedade brasileira, outros não, e falaram de forma mais ampla. Mas aí vai uma dica: se não vier, você fala no geral, mas é bom que se discuta o Brasil, porque até então todos os temas que o Enem tem trazido focando a sociedade brasileira, tá? Então ano passado não veio, mas a discussão acabou acontecendo, pode ter chegado, por exemplo, atingido você poderia ter citado as eleições nos Estados Unidos, a interferência da Rússia, mas bom, é interessante que em determinado momento você foque o Brasil. Então, se vier a palavra Brasil ou a expressão sociedade brasileira, grife e a utilize na introdução. É muito importante. Então, ok. Você já pensou nessa possibilidade? O que mais que eu vou fazer? Bom, então você vai pensar no tema. Sistema educacional brasileiro. Esse é o tema. Eu vou discutir. É sempre bom você fazer 2 perguntas. Se fazer 2 perguntas: o porquê discutir esse tema? Por que eu tenho que discutir educação brasileira? O que eu vou problematizar? E eu posso fazer mais 2 perguntas: o
discuto o que é problema na educação brasileira. E aí você anota, faz um esquemazinho, é muito importante fazer um esquema de redação antes de começá-la. Então você vai lá, deixe-me pensar, são vários os problemas, né? Mas vamos pensar em 2 aqui, que eu já vou mostrar um modelo. De introdução, os métodos arcaicos dentro da escola. Ótimo, bacana. O outro problema, que é muito grave mesmo, que é muito sério, é a questão da evasão escolar. Tem vários outros. Você pode até elencar, mais problemas, mas é bom que você foque em 2, tá? Pode 3? Pode. Mas se você problematizar 3 coisas, você vai ter que fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? E a redação do Enem, ela tem trazido um padrão aí de 4 parágrafos. Introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Se você colocar 3 questões, 3 problemas, você vai ter que construir um a mais de desenvolvimento e que não tem necessidade. Então foque em 2 pontos, 2 coisas, aquelas que vocês acharem perfeitas, que são as fundamentais no problema, ok? Então tá, você registra aqueles problemas que você acha que vai utilizar e que vai discutir. Depois, você vai pensar numa forma de organizar isso tudo que foi falado aqui na introdução, no parágrafo introdutório, com os 3 períodos, utilizando 3 períodos. Então, gente, assim termina a nossa aula sobre os primeiros passos a serem tomados assim que pegar a prova de redação do Enem, ok? Na próxima aula a gente vai ver a introdução, repertório sociocultural, ok? Então, um abraço, deem um like, tá? E assistam às nossas próximas aulas.